Fala galera, tudo bem com vocês? Coach terapeuta Fábio Passos. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente estar aqui semeando juntos mais uma aula aqui no Instituto Nine Coach do Brasil. E nós estamos agora fazendo uma série chamada Os 5 Pilares da Inteligência Emocional. O primeiro pilar, nós falamos sobre a autoconsciência, ou controlar, né, conhecer as próprias emoções. Hoje nós vamos falar sobre como controlar as próprias emoções. Diante disso, eu quero te pedir que você possa pegar o seu papel e a sua caneta para que nós possamos nos aprofundar mais em relação a esse grande conhecimento que é controlar as nossas próprias emoções. Nos dias de hoje, com tanta dificuldade, nos dias de hoje, com tantas pessoas, com tantos gatilhos, com tantos traumas, a dificuldade e a relevância que é você ter o controle das suas emoções. Imagina você agora líder, CEO, empresário, você agora que está sendo um professor, imagina você poder controlar as suas emoções nos momentos de pressão, de dificuldade, de tomadas de decisões. Você agora está num nível muito mais racional do que num nível emocional, onde o seu hipocampo, seu arquivo de memórias, localizado no hemisfério direito do seu cérebro, dentro do sistema límbico, que é a tua área emocional, lá você tem um arquivo de memórias. Então, quando você não tem o conhecimento, a gestão das suas emoções, vai saltar no momento de dificuldade aquilo que você já tem lá, por exemplo, como arquivo de memória. Então, o exemplo que eu quero colocar para você é, se você tem um instinto, por exemplo, para reagir num assalto, mesmo que você não queira, você vai acabar reagindo. Por quê? Porque esse instinto vai falar mais alto e você vai acabar fazendo isso. Mas agora, se você controlar esse instinto, se você reprogramar as suas crenças com uma nova mentalidade, você vai ter prudência, por exemplo, e não vai reagir. Claro que o melhor é, obviamente, não passar por isso, ser prudente, tentar evitar, mas a gente vive num mundo que nós precisamos controlar as nossas emoções. Imagina você agora que tem que bater o pênalti, ok? E esse pênalti vai fazer o seu time ter a vitória lá nos seus 44 minutos do segundo tempo e você tem a pressão agora de bater esse pênalti. Imagine agora, você está nos últimos segundos lá na NBA e você tem que acertar essa cesta para que o seu time seja campeão. Isso são momentos de pressão que você precisa agora ter a racionalidade para tomar as suas decisões. Como é que você vai ter a racionalidade? Buscando a racionalidade no momento de pressão. É quando você tem conhecimento das mesmas. É quando você consegue desancorar de um pensamento extremamente ali ofegante, um pensamento que vem te tirar da tua zona de conforto e você consegue agora ter o controle para gerir as suas próprias emoções. Então, eu anotei aqui, gestão das emoções está baseado, num passo importante que é o quê? Rumo ao desenvolvimento da inteligência emocional. Então ele é o começo de uma jornada, A primeira jornada é conhecer as próprias emoções. O segundo é controlar as próprias emoções. Porque a gestão da emoção ela é muito necessária para nós equilibrarmos, a nossa vida. E eu anotei aqui algumas coisas que eu achei extremamente relevantes. Olha só, as explosões emocionais, elas não vão ser benéficas, nem sempre elas são benéficas para você. Na maioria das vezes, com as emoções, ou seja, quando você não tratou ou você não reprogramou as suas crenças, aquilo que tem como instinto, ele vai saltar. Então, deixa eu te dar um exemplo. Se acaso você estiver agora alocado um trauma no seu hemisfério direito, lá no hipocampo do seu cérebro, automaticamente, no momento de pressão, você pode causar uma generalização. Então, digamos assim, que você passou pelo momento em que você foi traído, ok? A tendência é que você, se não curar e não ressignificar esse pensamento, você venha a ser uma pessoa agora tóxica no próximo relacionamento. Então a próxima pessoa vai ser sufocada. Por quê? Porque você não consegue controlar as suas próprias emoções para poder desgeneralizar aquilo que você generalizou, entendendo então que todos os homens vão trair.
Faz sentido isso para você? Você, homem, você pode estar alterando esse pensamento colocando uma mulher no mesmo. E você também fazer o mesmo tipo de reflexão. Então eu coloquei aqui as explosões, ou seja, no nível de profissionalismo, nós precisamos entender por quê? Porque as explosões, elas geram frustração, preocupação, raiva, infelicidade e antipatia. Ou seja, se você for analisar, a frustração, o sentimento de frustração é quando você agora está batalhando por algo, mas você não consegue alcançar. E por vezes você não consegue alcançar porque você necessita de aceitação, aprovação e validação de outras pessoas, e você é tão perfeccionista, por exemplo, que você se torna agora o quê? Um procrastinador com frustração. A frustração é você andar num looping da sua vida e você não conseguir sair. Então, automaticamente, você vai entender que as suas emoções, controlar as emoções agora com a preocupação é muito importante. Então, ou seja, imagina que controlar as próprias emoções, a preocupação, está em você desancorar do passado, ok? Que está baseado muito, por exemplo, na depressão. Você desancorar do excesso do futuro que está baseado na ansiedade e você agora estar numa vivência no seu tempo presente, ou seja, na sua atenção plena, no seu mindfulness. Ou seja, você vai ter uma atenção plena no seu presente, porque quem entende o que está plantando no presente sabe o que vai colher no futuro. Então, ou seja, você pode planejar o futuro, mas você não precisa estar andando em ansiedade pelo futuro, porque você está vivendo o presente. Essa desancoragem, esse entendimento do seu ponto atual, do seu estado atual, é extremamente relevante para que você possa estar fazendo novas pontes, novas conexões para chegar aonde você quer estar. Então, o seu estado atual é muito importante, é o presente, que é a colheita do passado. Se o seu presente é ruim, é porque é a colheita de um passado ruim. Mas agora, nesse presente, você pode estar plantando, porque ali no futuro você vai estar colhendo coisas boas. Mas em vez de viver lá na frente, lá em 2025, 2030, viva hoje 2023, aonde você sabe que você está plantando, mantendo uma atenção plena, ou seja, uma mentalidade para o hoje, plantando, organizando e sabendo para onde vai. Então é muito relevante isso. Outra coisa, controlar as próprias emoções no momento de raiva, no momento de grande ira, ou seja, você precisa entender e desancorar. Na programação neurolinguística, nós trabalhamos muito esse processo de desancoragem. O nosso cérebro ele é atemporal, ou seja, ele não sabe se você está no passado ou se você está no futuro. Eu posso dizer para você agora, não pense. Eu estou dizendo para você não pensar em um espeto de churrasco sendo cortado agora, o suquinho da carne caindo no prato, automaticamente um pouco de maionese no lado esquerdo, um salsichão Borussia no lado direito e você agora com algumas rodelas de tomate, ou seja, 3 rodelas de tomate. Eu estou dizendo para você não pensar. Ah, e aliás, estou dizendo para você não pensar também num copo de Coca-Cola bem gelado ao seu lado. Bom, a tendência é que você venha pensar no mesmo. Por quê? Porque você tem um cérebro que é atemporal. Então, ou seja, no controle de raiva, você precisa estar desancorando um momento que você está pronto para explodir. Então, ou seja, nós utilizamos a técnica de desancoragem. Então, significa que, assim como as coisas boas, você pode ir para lá, porque o teu cérebro vai somatizar tudo aquilo que você tem de bom. Então, exemplo, uma mãe que tem a melhor imagem mental, por exemplo, que é ter filhos. O nascimento dos filhos. Se ela for para esse momento com um pensamento e ficar em torno de 5 minutos meditando e pensando em relação a isso, o seu cérebro não vai saber se ela está lá no passado, entende? Há 20, 30, 40 anos atrás, ou se ela está no presente. Ou se ela está no futuro. O cérebro vai entender que ela está no presente e ela vai sentir as emoções, inclusive liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, com o nascimento dessa criança. Então, ou seja, o processo de desancoragem está em você ter o controle das suas emoções. Então, você precisa controlar as suas próprias
emoções. Eu coloquei aqui também uma questão de infelicidade, que é muito importante você entender. Por que, afinal, você agora está sendo infeliz? Será que nesse copo você está vendo, por exemplo, somente ele meio vazio? Eu já dei aulas para pessoas, por exemplo, que tinham uma narrativa de uma vida derrotada. Mas quando a gente foi avaliar exatamente, essa pessoa tinha uma vida quase que fora da curva. E aí, como é que isso acontece? É conforme você está enxergando esse copo, ou meio cheio ou meio vazio. Por isso que controlar as suas emoções, ressignificar os seus pensamentos distorcidos, pensamentos disfuncionais, é muito relevante para que você consiga estar vendo um outro lado da sua vida. Portanto, conhecer as suas próprias emoções é o segundo pilar da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, um dos maiores neurocientistas do mundo que nos traz. Então, gente, eu espero que você tenha crescido com essa aula, eu espero que você tenha avançado e que você possa estar colocando em prática, principalmente essas áreas aqui, aonde nós vamos estar controlando as nossas emoções com o autoconhecimento do meu eu. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula, na próxima questão. Qual será então o terceiro pilar da inteligência emocional? Então nós vamos estar ouvindo então o que é sobre a automotivação. Não perca o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.